Posso compartilhar esta mesa? 5 palavras que mudaram 3 vidas para sempre. Ou uma menina com uma perna só entra num café lotado, desesperada para se sentir perto da família que perdeu numa tragédia que a levou. Tudo. Um pai solteiro e sua filha de 6 anos sentam-se em uma mesa de canto, sem saber que estão prestes a se encontrar. Alguém que irá destruir e reconstruir seu mundo. Antes de prosseguirmos, por favor conte-nos de onde você está assistindo. Adoramos ver o alcance das nossas histórias. O feijão da esquina era lotado naquela manhã de sábado no final de março. O primeiro sol de verdade em Portland depois de meses de inverno cinzento havia atraído todo mundo na rua. Casais em encontros românticos, estudantes com laptops, famílias com carrinhos de bebê, todas as mesas estavam cheias, todos os lugares ocupados. Timothy Smith ergueu os olhos de seu preto. Tomei um café e a vi. Uma jovem de muletas caminhava pelo café lotado. Cabelo loiro puxado com o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo, os olhos castanhos procuravam desesperadamente um assento vazio. Ela se movia com uma eficiência prática. Apesar das muletas. Mas o que mais impressionou Timothy foi a expressão no rosto dela. Determinação misturada com algo parecia um desespero mal disfarçado. E então o hamster do John escapou durante a apresentação e saiu correndo. Debaixo da mesa da Sra. Fate. E ela gritou tão alto. Stara, de 6 anos, estava no meio de uma história animada, suas mãos gesticulavam freneticamente. Timothy sorriu. Olhou para a filha, mas continuou observando a mulher. Ela se aproximou de uma mesa perto da porta, onde um casal estava sentado bem próximo um do outro. Claramente no encontro. Ele a viu falar com eles, viu a mulher balançar a cabeça firmemente. A jovem de muletas assentiu com a cabeça, pediu desculpas e mudou-se para outra mesa onde um homem estava sentado sozinho. Papéis e havia laptops por toda parte. Mais uma vez, seu pedido foi negado. Timothy a observava. Os ombros dela caíram. Observe como ela mordeu o lábio, como se estivesse lutando contra as lágrimas. Papai, você está me ouvindo? Uma voz sem brilho o trouxe de volta à realidade. Claro, querido, o hamster escapou. Isso foi. Tipo, uns 5 minutos atrás. Agora estou-te contando sobre. Mas a atenção de Timothy tinha. Voltou a se desviar. A mulher de muletas estava parada no meio do café agora. Olhando em volta com uma expressão que lhe partiu o coração. Perdido, sozinho, como ela. Estava prestes a desistir de algo importante. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram através do café lotado. Timothy viu vulnerabilidade ali, esperança e uma profunda tristeza que parecia irradiar de seu âmago. Ela respirou fundo, ajustou as muletas e começou a caminhar em direção a eles. Com licença, disse ela suavemente ao chegar perto. A mesa de canto deles, perto da janela. A voz dela era firme, mas Timothy conseguia sentir a emoção que tremia por baixo. Sinto muito incomodar. Sei que isso pode parecer estranho, mas você se importaria se eu compartilhasse esta mesa com você? O café está completamente cheio, e eu. Ela fez uma pausa, e seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Lágrimas. Eu realmente preciso estar aqui hoje. É muito importante para mim. Timothy ficou de pé. Imediatamente, puxou a cadeira vazia à sua frente. Claro, por favor, sentem-se. Sou Timothy, e esta é minha filha, Stara. Um alívio tomou conta do rosto da jovem como o nascer do sol, rompendo o gelo. Através de nuvens de tempestade. Ela acomodou-se cuidadosamente na cadeira e encostou as muletas na parede ao lado dela. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou Moon. Ela olhou para os dois, e Timothy viu seus olhos estavam marejados de lágrimas que ainda não haviam caído completamente. Perguntei àquelas outras mesas. Primeiro, mas disseram que precisavam de privacidade. Comecei a pensar que teria que ir embora, e então? Sua voz me interrompeu. Na garganta dela, eu realmente não conseguia suportar a ideia de ir embora sem ficar aqui por um tempo. Estamos felizes em compartilhar nossa mesa, disse Timothy calorosamente. Este lugar fica lotado quando o tempo está bom. Stara, nunca tímida, inclinou-se para a frente com uma curiosidade radiante. Viemos aqui todos os anos. Sábado de solteiro. É a nossa tradição especial. Eu sempre peço chocolate quente com chantilly extra, e papai toma café preto sem graça. Ela torceu o nariz para a caneca de Timothy. Você gosta de chocolate quente? Moon sorriu, e apesar da tristeza que envolvia, o sorriso chegou aos seus olhos. Eu amo coisas quentes. Chocolate. Parece perfeito para hoje. Um garçom apareceu e Moon pediu café e um croissant. Como assim que o servidor saiu,
Stara começou a conversar com o entusiasmo que só uma criança de 6 anos poderia demonstrar. Estou em primeiro lugar. Estou na mesma série e minha professora é a senhora Fate, e ela tem um hamster na nossa sala de aula chamado Chiet porque ele é laranja e fofinho. Você tem algum animal de estimação? Não no momento, disse Moon, com os dedos entrelaçados em volta. Ela segurava a xícara de café como se estivesse tentando absorver o calor. Mas eu tinha uma gata chamada Luna. Ela era cinza com manchas brancas. Patas. Que nome bonito. Luna significa lua em espanhol. Minha amiga Maia. Ela me ensinou isso. A família dela fala espanhol. O sorriso de Moon se alargou. Fala sim. Foi exatamente por isso que lhe dei esse nome. Timothy se sentiu relaxado enquanto eles conversou. Havia algo em Moon. Apesar da tristeza que carregava, ela ouviu estar com genuíno interesse. Fez perguntas adicionais sobre a escola, sobre o hamster Chiet, sobre a melhor amiga de Stara. Quando ela mencionou isso, riu das partes engraçadas e ficou boquiaberta com os momentos dramáticos. Elas tinham. Eles estavam sentados juntos havia uns 15 minutos quando Moon pousou cuidadosamente sua xícara de café. Ela olhou para os dois. Com uma expressão que Timothy não conseguiu decifrar. Gratidão misturada com algo mais profundo, mais doloroso. Eu quero para contar algo a vocês dois. O motivo pelo qual eu precisava estar aqui hoje especificamente, é porque hoje é meu aniversário. Estou completando 23 anos hoje. Os olhos de Stara se arregalaram. Por alegria. É seu aniversário. E sem hesitar um instante, sem pedir permissão ou sentir qualquer constrangimento, Stara começou a cantar. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário, querida Lua. Feliz aniversário, Timothy. Imediatamente, ele se juntou à cantoria, sua voz mais grave se misturando com o soprano entusiasmado e ligeiramente desafinado da filha. Vários clientes próximos olharam de relance. Uma mulher na mesa ao lado sorriu e juntou-se à última frase. Uma senhora mais velha, um casal do outro lado do café também se juntou à canção. Quando a música terminou, Moon lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela sorria apesar delas. E Timothy percebeu algo mudar nela. Expressão, uma rachadura em qualquer armadura que ela estivesse usando. Isso foi, ela limpou. Olhando em seus olhos com dedos trêmulos. Aquela era a coisa mais linda que alguém poderia ver. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Muito obrigada aos dois. Todo mundo precisa disso. Canções de aniversário, declarou Stara com absoluta convicção. Então seu rosto se iluminou. Tive outra ideia. Papai, precisamos comprar um bolo de aniversário para ela. Não existe aniversário sem bolo. Ah, não. Por favor, Moon começou a protestar, balançando a cabeça. Timothy olhou para a vitrine perto do balcão onde ficava o café. Eles mantêm seus doces frescos e bolinhos. Na verdade, eles fazem bolos muito bons aqui. Tudo bem. É o seu aniversário. Você definitivamente deveria comer bolo. Vocês dois já foram incrivelmente gentis, disse Moon. Sua voz estava embargada pela emoção. Não quero causar problemas. Você não vai. Sem nenhum problema, disse Timothy gentilmente. De verdade, por favor, nos deixe comemorar com vocês. Apesar dos protestos contínuos de Moon, Timothy pediu licença e foi até o balcão. Voltou alguns minutos depois carregando um pequeno bolo de chocolate com cobertura de creme de manteiga de baunilha e uma única vela. Quando ele acendeu a vela, várias pessoas nas mesas próximas perceberam. Alguém começou a cantar de novo, e logo todo o canto do café onde estavam havia cantado. Entrou na brincadeira. Moon fechou os olhos, e Timothy viu seus lábios se moverem, fazendo um desejo. Ela apagou a vela. Uma pequena onda de aplausos espalhou pelo ambiente. Espaço. Ok, a aniversariante fica com o primeiro pedaço e o maior pedaço, Stara anunciou, assumindo o comando da distribuição do bolo com séria autoridade. Enquanto compartilhavam o bolo, algo mudou na atmosfera. A doçura do momento, a gentileza inesperada de estranhos, pareceu-se quebrar. Abrir algo em Moon que estava trancado a 7 chaves. Este café, ela começou, sua voz era quase um sussurro, enquanto olhava fixamente para o prato. Este era o meu lugar da família. Nossa tradição de sábado de manhã, exatamente como a sua. Timothy sentiu o peito apertar. Ele olhou para Stara, que havia parado de comer seu bolo, guiada por sua intuição infantil. Pressentindo o peso do que estava por vir, Moon ergueu o olhar, encontrando de Timothy. Eu, minha irmãzinha Kennedy e nossos pais. Morávamos a poucos quarteirões de distância. Aqui, num pequeno apartamento em cima de uma livraria. Meu pai era bombeiro em estação 14,
e minha mãe era enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Ornecker. Ela fez uma pausa e Timothy viu suas mãos começarem a tremer em volta do garfo. Nunca tivemos muito dinheiro, mas sábados manhãs aqui no Corner Bean eram os momentos mais felizes de toda a minha vida. Kennedy sempre pedia waffles de morango com calda extra. Meu pai contava umas piadas horríveis que faziam minha mãe gemer, mas nos faziam rir. Minha mãe roubava pedaços da comida de todos. Sentávamos em uma mesa igual a esta e por algumas horas, nada mais acontecia. Importava. Timothy estendeu a mão por cima da mesa instintivamente, colocando-a delicadamente sobre a dela. O que aconteceu, Moon? Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu pela bochecha dela. 2 anos atrás, houve um vazamento de gás no nosso prédio. O proprietário fui avisado várias vezes sobre os canos velhos e corroídos. Ele sempre dizia que resolveria isso no mês seguinte. Mês seguinte. No mês seguinte. Mês. Estávamos todos dormindo quando aconteceu. Sua voz falhou, se fragmentou. Em pedaços. A explosão. Acordei no hospital 3 dias depois. O prédio inteiro desabou. Eu fiquei preso sob concreto e aço. Fiquei presa sob feixes de luz por quase 6 horas antes que a equipe de resgate pudesse chegar até mim. Minha perna esquerda estava completamente esmagada. O médico disse que não havia como salvar. Tiveram que amputar. Os olhos de Stara estavam arregalados, brilhando com lágrimas. Timothy apertou ainda mais o braço de Moon. Mão. Meus pais e Kennedy. A voz de Moon se despedaçou completamente. Eles não conseguiram escapar. Eles morreram no desabamento. Kennedy tinha apenas 14 anos. Ela queria ser veterinária porque ela amava todos os animais que conhecia. Costumava trazer para casa gatos saudáveis e cuidar de pássaros feridos. Ela tinha saúde, chorava por animais atropelados. Ela tinha um coração enorme. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Moon. E Timothy sentiu seus próprios olhos arderem. E meus pais, eles passaram toda a vida adulta salvando outras pessoas. Meu pai entrava correndo em prédios em chamas. Minha mãe lutava todos os dias para salvar crianças doentes. Mas eles não conseguiam se salvar. Eles não conseguiram salvar Kennedy. Eles não conseguiram me salvar. Antes que Timothy pudesse responder, Starles deslizou silenciosamente da cadeira e contornou a mesa. Sem dizer nada. Ao dizer uma palavra, ela envolveu Moon com seus bracinhos e a abraçou forte. Eu sou. Sinto muito pela morte de sua família, disse Stara suavemente, com uma voz pura e sincera. Uma empatia genuína, daquelas que só as crianças parecem ser capazes de sentir. Essa é a coisa mais triste que já ouvi. Mas você não está sozinho. Agora mesmo. Estamos aqui com você. Moon puxou Stara para mais perto e soluçou em seu ombro. Cabelo. Timothy também se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Moon. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu longo. 3 pessoas que eram estranhas umas às outras há menos de 1 hora, agora unidos por uma gentileza inesperada e uma compreensão compartilhada da perda. Quando a lua finalmente se recompôs e olhou para os dois com os olhos marejados. Eu sou desculpe. Não queria ter-me descontrolado desse jeito. Você não precisa se desculpar. Não. Para o luto. Nunca, disse Timothy com firmeza. Moon enxugou o rosto com um guardanapo, respirando fundo com dificuldade. Agora moro com minha tia em Vancouver. Washington. Ela me acolheu depois que saí da reabilitação da minha perna. Mas não é bem assim. Não me sinto em casa. Nada mais me parece um lar. Ela olhou ao redor do café, seu olhar. Aterrissando em mesas diferentes, em cantos diferentes. Hoje é meu aniversário, e tudo o que eu queria era voltar aqui, a este café, para me sentir perto deles novamente. Era onde éramos mais felizes. Pensei que, se eu pudesse simplesmente sentar em uma dessas mesas, talvez eu pudesse me sentir como eles. Não tinham desaparecido completamente. Mas quando cheguei aqui e vi como estava lotado, quase fui embora. Ela olhou para Timothy e novas lágrimas brotaram em seus olhos. E então você disse sim. Você me deixou sentar aqui. Você cantou para mim. Você me trouxe bolo. Você me fez sentir como se eu importasse em um dia em que me sentia completamente sozinha no mundo. Você importa, sim, disse Stara com absoluta convicção. Certeza, ainda de pé ao lado da cadeira de Moon. E você não está sozinho. Você tem nós agora. Timothy sorriu para o coração puro de sua filha. Ele pensou sobre como eles vinham a este café há 3 anos, desde que o divórcio dele com Lumen foi finalizado, como sábado as manhãs tinham se tornado o momento sagrado deles, o momento de paz em meio ao caos da maternidade solo.
Ela tem razão, Timothy. Disse. Você não precisa ficar sozinha hoje. Estávamos planejando ir ao parque esta tarde. Nada de especial, apenas o nosso passeio de sempre. Sábado. Você é bem-vindo a se juntar a nós, se quiser. Moon pareceu surpreso. Tem certeza. Não quero atrapalhar o tempo que vocês passam juntos. Você não está atrapalhando, disse Timothy. Gostaríamos que você... Vem. Sério. Moon hesitou por um instante antes de assentir. Eu viria. Adorei. Obrigada. Eles passaram o resto da tarde no Parque Laurel Shed. Star brincou nos balanços. Enquanto Timothy e Moon estavam sentados em um banco conversando, daquele jeito que as pessoas fazem quando sentem uma conexão que ambos sentem. Surpreendente e inevitável. Há quanto tempo você faz isso nas manhãs de sábado? Tradição, perguntou Moon, observando Star impulsionar as pernas mais alto no balanço. Já faz 3 anos, disse Timothy. E pela primeira vez, ele se abriu sobre o seu. Minha própria história desde que meu divórcio foi finalizado. Star tinha 3 anos quando eu e a mãe dela nos separamos. Sinto muito, disse Moon. Suavemente. Isso deve ter sido difícil. Timothy assentiu, surpreso com a facilidade com que senti vontade de falar com ela. Foi, mas também foi necessário. Lumen e eu, isso é a mãe da Stara, nós casamos jovens, aos 22 anos, logo depois da faculdade. Pensávamos que queríamos as mesmas coisas, mas nós não fizemos. Ela é uma artista, um espírito livre. Ela queria espontaneidade, aventura, viagens de carro de última hora. Sou mais caseira. Gosto de rotinas, manhãs tranquilas, estabilidade. Ele fez uma pausa, observando Stara Polardo. Balançar e correr em direção às barras de macaco. Quando Stara nasceu, nós duas tentamos isso. É difícil fazer dar certo. Mas tentar ser alguém que você não é exaustivo. Nós não estávamos com raiva um do outro. Simplesmente deixamos de nos amar gradualmente, como cores. Desbotando ao sol. Isso parece mais difícil do que raiva, observou Moon. Era, admitiu Timothy. Porque não havia ninguém a quem culpar. Nenhuma traição, nenhuma briga dramática, apenas a triste constatação de que amar alguém nem sempre é suficiente se você deseja vidas fundamentalmente diferentes. Moon ficou em silêncio por um momento. Onde ela está agora? Seattle. Ela é curadora em uma galeria lá em cima. Ela visita 2 vezes por mês e liga para estar regularmente. O divórcio foi amigável. Fizemos mediação. Em vez de advogados. Consegui a guarda principal porque meu emprego de professora é mais estável e Starland precisava disso. Consistência. Você é professor. Timothy sorriu. Arte no ensino fundamental. É caos e criatividade. E hormônios todos misturados. Mas eu adoro. A professora de arte, Moon, disse. Algo brilha nos olhos dela. Isso é perfeito. Você tem essa energia. Paciente, observador, criativo. E você? Perguntou Timothy. Você mencionou design gráfico. Moon assentiu. Freelance. Trabalho em casa, o que tem sido bom desde a amputação. Eu tive que reaprender completamente meu fluxo de trabalho. Eu costumava andar de um lado para o outro no meu apartamento enquanto fazia brainstorming, esboçava, ficava em pé por um tempo. Cavalete. Agora faço a maior parte do meu trabalho sentado, usando um tablet. Levei meses para me adaptar. Mas eu consegui. Isso é incrivelmente resiliente. Eu não tinha muita escolha, disse Moon. Silenciosamente. Era me adaptar ou desistir. E eu já tinha perdido tudo. Não ia perder minha carreira também. Ao longo da tarde, descobriram mais interesses em comum. Ambos adoravam fazer trilhas, embora Moon nunca tivesse feito uma trilha desde o acidente. Ambos preferiam filmes independentes a grandes produções. Ambos pensaram no cheiro de Portland. O cheiro depois da chuva era o melhor do mundo. Ambos adoravam livrarias com pisos rangentes e cafeterias com móveis que não combinavam. Quando a noite chegou e eles finalmente se separaram no estacionamento, trocaram números de telefone. Números. Obrigada por hoje, disse Moon, com os olhos ainda um pouco inchados, mas genuinamente feliz pela primeira vez. Você e Stara transformamos o que eu pensava que seria o aniversário mais solitário e doloroso da minha vida se transformou em algo lindo. Nunca vou esquecer isso. No mesmo lugar, na próxima semana. Sábado, perguntou Timothy, surpreendendo-se com o quanto esperava que ela dissesse sim.
O rosto de Moon iluminou-se. Eu aceitaria. Adorei. As mensagens começaram naquela noite. Moon, obrigada novamente por hoje. Não consigo parar de pensar em como vocês dois foram gentis com um completo estranho. Você não é mais um estranho. Timothy disse, você é nosso amigo, e amigos não agradecem a amigos por bolo de aniversário. Isso está no Manual da Amizade, página 47. Vou ter que ler esse manual com mais atenção. Timothy, é emocionante. Ler. Bem no mesmo nível que instruções de montagem e formulários de impostos. No sábado seguinte, Moon apareceu em A Garota do Canto tinha um sorriso nervoso. Mas no momento em que Star a viu, deu um gritinho de alegria e correu até ela. Um abraço. E assim, de repente, parecia que Moon sempre fizera parte da tradição de sábado deles. As semanas se transformaram. Durante meses. Moon começou a acompanhá-los em outras atividades também. Passeios à livraria Powell City of Books, onde se perdiam em diferentes sessões e mensagens de texto trocadas sobre títulos de livros ridículos que encontraram. Noites de cinema no apartamento de Timothy depois Star foi para a cama, onde eles discutiam amigavelmente sobre furos no enredo e motivações dos personagens. A escola de Star, a exposição de arte onde Moon ficou ao lado de Timothy e tirou fotos como uma tia orgulhosa. Moon ensinou Star a desenhar. Personagens de desenho animado sentados à mesa da cozinha de Timothy, com lápis de cor espalhados por toda a parte. Timothy e Moon mandavam mensagens até altas horas da noite sobre tudo e nada. Memes engraçados, observações aleatórias sobre o dia-a-dia, conversas profundas sobre o luto, esperança e reconstrução. 2 meses depois, eles ao se conhecerem, Moon tomou uma decisão. Vou-me mudar para Portland, disse ela a Timothy. Certa noite, eles estavam sentados no sofá dele. Depois que Star foi para a cama, eles estavam assistindo a um documentário ao qual nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. O coração de Timothy. Uma pequena mudança. Sério. Minha tia me apoia. Ela sabe que preciso reconstruir minha vida e morar longe da pessoa que me acompanhou. Um lugar que pareça um lar, não faz sentido. Tenho procurado apartamentos no bairro. Há um estúdio disponível a 3 quarteirões daqui. Isso é incrível, disse Timothy, tentando manter a voz casual. Embora seu coração estivesse acelerado. Posso te ajudar a se mudar. Você não precisa. Eu quero. Quando chegou o dia da mudança, Timothy recrutou alguns amigos professores. Eles carregaram caixas por 3 lances de escada. Subiu as escadas, montou os móveis, pendurou os quadros. Moon pediu pizza para todos e, no final do dia, ela. O apartamento-estúdio parecia um lar. 3 meses após o início da amizade, Moon já estava completamente integrada à vida deles. Ela sabia que Star detestava brócolis, mas adorava couve de Bruxelas. Sabia também que Timothy corrigia provas melhor com acompanhamento instrumental. Uma música de jazz tocava ao fundo. Ela sabia os pedidos de café deles de cor. Ela havia se tornado a primeira pessoa para quem Timothy mandava mensagem. Quando algo engraçado acontecia. A pessoa cuja opinião ele valorizava, a pessoa cujo riso alegrava o seu dia. Melhor. E numa tarde de junho, sentado numa cafeteria, não a da esquina, mas num lugar novo, Timothy percebeu seus sentimentos haviam mudado de platônicos para algo mais profundo. Moon ria de algo ridículo que havia. Aconteceu durante uma reunião com um cliente de design gráfico. Sua cabeça estava jogada para trás, a luz da tarde iluminando seus cabelos. Certo, e o coração de Timothy deu um salto. Ele estava se apaixonando por ela. Talvez já estivesse há algum tempo, mas ele não disse nada. Moon havia passado por tanto trauma. Ela era 9 anos mais nova que ele. Ele tinha uma filha para. Pense nisso. E se ele interpretou mal os sinais e a assustou? E se tentar algo romântico arruinou tudo? A amizade que haviam construído. Então, ele permaneceu em silêncio, valorizando o que tinham, enquanto silenciosamente desejava mais. 4 meses após o início da amizade, tudo mudou. Era uma terça-feira à noite, no início de agosto. Timothy estava corrigindo os trabalhos dos alunos na mesa da cozinha enquanto Star coloria por perto. Seu telefone tocou. O nome de Lumen na tela. Oi, Lumen. Está tudo bem? Sim, na verdade estou ligando com boas notícias. Ela parecia animado, cheio de energia como não se ouvia há anos. Recebi uma proposta de emprego. No Museu de Arte de Portland, uma posição de curador com possibilidade de ascensão a curador sénior. Em 2 anos. É exatamente para isso que tenho trabalhado, Timothy. E significa que eu voltaria a morar em Portland. A mão de Timothy apertou o telefone. Você vai voltar para cá. Estou planejando. Sim.
Venho pensando nisso há algum tempo. Já faz um tempo. Mesmo antes de surgir essa vaga, eu me arrependia de não ter sido mais presente na vida de Stara. Vê-la 2 vezes por mês não é suficiente. Eu quero ser uma verdadeira mãe para ela, não apenas uma visitante. Este emprego é a oportunidade perfeita. Que ótimo, Lumen. Stara adoraria te ver mais vezes. Tem outra coisa que eu queria te contar, disse Lumen, suavizando a voz. Tenho feito muita terapia, muita mesmo. De autorreflexão. Tenho pensado em nós, no nosso casamento. O estômago de Timothy revirou. Lumen disse rapidamente, me escute. Éramos tão jovens quando nos casamos. Deixamos que o stress e nossas diferenças nos separassem. Mas talvez tenhamos desistido rápido demais. Talvez com tempo e crescimento. E maturidade, poderíamos tentar novamente. Não imediatamente, mas eventualmente. Pense sobre isso, Timothy. Uma verdadeira família para Stara. Seus 2 pais juntos, dê a ela a estabilidade e o amor que ela merece. Timothy sentiu como se não conseguisse respirar. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Eu sei que ama muito. Pense nisso pelo bem da Starla, se nada mais. Depois que eles se enforcaram. Timothy ficou paralisado sentado à mesa, com a mente girando em círculos. Stara olhou. Ela parou de colorir. Era a mamãe. Sim, querida. Ela vai nos visitar. Em breve. Timothy respirou fundo. Na verdade, talvez a mamãe volte a morar em Portland. Para um novo emprego. O rosto de Stara se iluminou de alegria. Sério. Mamãe vai voltar. Aqui. Essa é a melhor notícia de todas. Ela deu um pulinho na cadeira, esquecendo-se dos desenhos que estava colorindo. Oh, papai, isso é tão ótimo. Eu consigo vê-la o tempo todo. E talvez se ela estiver aqui, você e a mamãe possam ficar juntos de novo, como uma família de verdade. Como os pais de Herper. Nós poderíamos morar todos juntos. O coração de Timothy afundou. Querida, não é tão simples assim. Mas poderia ser, insistiu Starla com otimismo infantil. Se a mamãe estiver aqui e você estiver aqui, vocês podem se apaixonar de novo. Isso acontece o tempo todo nos filmes, e aí seríamos um casal. Uma família de verdade, e eu não precisaria ficar indo e vindo, e poderíamos jantar juntos todas as noites. Às vezes, as pessoas que amamos querem coisas que não podemos dar a elas. Você já passou por isso. Naquela posição impossível. Naquele sábado na esquina, Moon percebeu imediatamente que algo estava errado. Timothy estava distraído, mais quieto que o normal, mal tocando em seu café. Ei, disse ela gentilmente depois que Starl saiu saltitando para olhar a vitrine de doces. O que está acontecendo? Você parece um pouco. Milhões de quilômetros de distância. Timothy suspirou, esfregando o rosto. Lumen, ela ligou. Recebeu uma oferta de emprego em Portland. Ela está voltando. A expressão da Moon. Ela mudou sutilmente. Algo que Timothy não conseguiu decifrar passou rapidamente pelo rosto dela. Isso é bom, não é? Stara vai poder vê-la mais. Sim. Sim, isso será bom para Stara. Tem alguma coisa? Algo mais? Perguntou Moon, cautelosa. Timothy hesitou. Como poderia lhe contar? Que Lumen queria tentar de novo. Que sua ex-esposa havia sugerido reatar o casamento, que ele estava confuso sobre o que tudo isso significava. Muitas mudanças a caminho, muita coisa para descobrir. Fora. O que Timothy não sabia era que mais tarde naquela tarde, quando ele tinha saído enquanto atendia uma ligação da irmã, Stara contou tudo para Moon. Com a total falta de filtro de uma criança. Sabe de uma coisa, SRT a Moon. Stara tinha dito, estou praticamente vibrando de animação. Minha mãe está se mudando de volta para Portland, e eu disse ao papai que talvez eles pudessem se apaixonar novamente e nós pudéssemos ser uma família juntos. Não é a melhor coisa do mundo. Alguma ideia? Aí eu teria meus 2 pais morando na mesma casa. Moon tinha sentido algo se quebrou dentro do peito dela. Isso seria realmente maravilhoso para você. Stara, ela conseguiu dizer com um sorriso que parecia congelado no rosto. Eu espero muito que aconteça, continuou Stara, completamente alheia à dor de Moon. Rezo por isso todos os dias, noite. Quero que minha mamãe e meu papai fiquem juntos de novo. Naquela noite, Moon ficou acordada em seu estúdio. Em seu apartamento, ela encarava o teto enquanto a chuva de Portland batia forte contra a janela.
É claro que Timothy ia querer sua família reunida. É claro que ele escolheria dar a Stara o que ela tanto desejava. Ela queria, tanto seus pais quanto uma família completa. O que Moon poderia possivelmente? Que oferta se compararia àquela? Ela era apenas uma garota quebrada que havia entrado em suas vidas por acaso em um café. Ela não tinha direito de impedir que Stara consiga formar sua família unida. E Timothy, ele nunca havia demonstrado que havia como algo além de uma amiga. Ela fora tola em se deixar apaixonar por ele. Ele. Seria insensato imaginar que ele pudesse sentir o mesmo. Nas próximas 2 semanas, a lua começou a se afastar lentamente. Timothy tentou manter o otimismo, mas estava se tornando cada vez mais difícil. Ele sentia falta dos cafés da manhã com Moon e da energia que ela trazia para as noites deles. Quer vir aqui para uma noite de cinema? Sexta-feira. Não posso. Desculpe. Estou atolada com um prazo importante de um trabalho freelance. Café de sábado. Não estou me sentindo muito bem. Adiado. No próximo sábado, preciso dirigir até Vancouver para ajudar minha tia com algo. Timothy estava confusa e magoada. Será que ele tinha feito algo errado? Dito algo que a chateou. A mudança aconteceu logo depois que ele mencionou a volta de Lumen. Ele tentou ligar, mas Moon deixou a ligação cair. Mensagem de voz. Eu fiz alguma coisa. Por favor, fale comigo. Estou com saudades. Resposta da Moon: cheguei horas depois. Acho que tenho me intrometido demais no seu tempo com a Stara. Vocês dois precisam de espaço. Principalmente com tudo mudando. Timothy encarou a mensagem, completamente perplexo. Imponente. Ela agora fazia parte da família. Como ela podia achar que estava incomodando? No terceiro encontro deles. No sábado sem lua, Stara olhou ao redor da viga com olhos confusos e tristes. Onde está a SRT à lua? Porque não ela vem mais? Fizemos alguma coisa para irritá-la? Não, querida. Ela só está ocupada. Mas ela nunca esteve ocupada demais antes, disse Stara, com a voz fraca e magoada. Sinto falta dela, papai. Ela é minha amiga. Eu também sinto falta dela, admitiu Timothy. À noite, depois de colocar Starlet na cama, Timothy sentou-se no sofá tentando entender tudo. A retirada de Moon tudo começou logo depois que ele mencionou Lumen, e Stara ficou muito animada com a possibilidade de seus pais terem um filho. De volta juntos. A menos que a constatação o atingisse como um trem desgovernado. Stara deve ter contado a Moon sobre seu desejo de que seus pais voltassem a ficar juntos. E Moon, a doce Moon, que havia perdido toda a sua família, provavelmente pensava que estava atrapalhando Stara. A dela de volta. Ela estava sacrificando a própria felicidade e a amizade delas porque ela achou que era a coisa certa a fazer por Stara. Timothy pegou suas chaves. 20 minutos depois, ele estava batendo na porta do apartamento de Moon. Quando ela abriu, surpresa. E algo parecido com pânico. Um lampejo passou pelo rosto dela. Timothy, o que você está fazendo aqui? Stara está bem. Stara está bem. Ela está com a minha vizinha. Precisamos conversar, por favor. Moon hesitou. Então, deu um passo para o lado para deixá-la entrar. Seu apartamento-estúdio era pequeno, mas aconchegante. Decorada com fotos de sua falecida família em todas as superfícies. Eles se sentaram em seu sofá de segunda mão, e Timothy se virou para encarar diretamente. Você está se afastando por causa de Lumen, não é? Os olhos de Moon imediatamente. Cheio de lágrimas. Timothy, Stara te contou, não contou, sobre querer Lumen, e vamos voltar. Moon olhou para as próprias mãos, torcendo-as no colo. Ela está animada por ter as duas juntas de volta. Pais na mesma cidade. E ela deveria estar animada. Ela merece ter uma família completa, Timothy. Tanto os dela quanto os dela, pais que se amam, todos morando juntos depois de tudo que ela passou com o divórcio. Ela merece. Aquele final de conto de fadas. Lua, olhe para mim, por favor. Ela encontrou o olhar dele, e ele viu. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Preciso que você entenda uma coisa, Timothy. Disse firmemente, estendendo a mão para ela. Lumen e eu não vamos voltar a ficar juntos. Não estamos apaixonados. Não nos amamos. Isso já acontece há anos. Mudar para a mesma cidade não altera essa verdade fundamental. Mas ela quer tentar de novo. Ela mencionou isso como uma possibilidade, Timothy. Corrigido. E eu nem sequer considerei isso seriamente por um segundo. Lumen e eu não combinamos. Nunca combinamos.
Realmente aconteceu. Éramos jovens e apaixonados pela ideia do amor, mas não éramos compatíveis como parceiros de vida. Isso não mudou. Mudou. Mas Stara tem 6 anos, disse Timothy gentilmente, mas com firmeza. Ela tem fantasias sobre finais de contos de fadas onde todos vivem felizes para sempre na mesma casa. Mas essa não é a realidade, e não é o melhor para ela. Lumen e eu podemos ambos seriam excelentes pais para Stara sem serem casados um com o outro. Stara vai entender isso quando ficar mais velha. Timothy, eu não terminei, ele disse, com o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo. Preciso te contar uma coisa. Algo, e preciso que você realmente me ouça. Estes últimos 4 meses foram alguns dos meses mais felizes da minha vida desde o meu divórcio. Não por conveniência ou circunstância, mas porque de você. Moon prendeu a respiração. Porque você me faz rir de maneiras que eu havia esquecido. Poderia. Porque você vê o mundo através dessa lente que me fascina. Porque você é gentil, resiliente e autêntica e lindo. Porque quando estou com você, tudo parece certo de um jeito que nunca pareceu com Lumen. Lágrimas escorriam pelo rosto de Moon. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? É a verdade. Timothy pegou os dois. As mãos dela e as dele, segurando-as com firmeza. Você não está atrapalhando nada, Moon. Você não é um obstáculo. Para minha família. Vocês são minha família. Vocês são minha família desde aquele dia em que pediram para compartilhar nossa mesa. Stara ama vocês. Ele respirou fundo, com a voz trêmula. Eu te amo. Estou apaixonado por você. Já faz semanas, talvez meses. E acho que espero você pode se sentir da mesma forma. Moon olhou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto dela, a respiração entrecortada. Sim. Estou me apaixonando por você desde que você cantou parabéns. Para uma estranha e fazê-la sentir-se vista. Mas eu não consegui. Pensei que estava sendo egoísta. Eu não podia me permitir ter esperança de que você... Timothy a puxou para seus braços e ela soluçou contra o peito dele, meses de... Sentimentos reprimidos transbordavam. Ele a abraçou forte, uma mão acariciando a nuca dela, a outra envolvendo-a, sua cintura. Você tem permissão para ter esperança, ele murmurou em seus cabelos. Você tem permissão para desejar coisas. Você tem permissão para ser. Eu te amo, Moon. Você tem o direito de ser feliz. Eu te amo, disse Moon, afastando-se um pouco para olhá-lo através das lágrimas. Eu te amo muito. E eu amo a Stara, mas tenho tanto medo de quê? De estragar tudo. De você perceber que eu não sou suficiente. De estar a me odiar por eu não ser a mãe dela. De Timothy a beijar. Foi. Suave, delicada e repleta de meses de saudade não expressa, repleta de todas as palavras. Ele estava com muito medo de dizer. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Você é suficiente, disse ele. Com firmeza, suas mãos acariciando o rosto dela. Você é mais do que suficiente, e nós vamos dar um jeito. Colocando tudo em prática. A volta de Lumen, o novo acordo de guarda compartilhada, tudo isso. Mas, por favor, não se afaste. De nós. Não nos deixe. Precisamos de você. Eu não vou embora, prometeu Moon, com as mãos. Agarrando a camisa como se fosse sua tábua de salvação. Me desculpe por ter tentado. Me desculpe mesmo. Você, não precisa se desculpar, disse Timothy, beijando-lhe a testa. Você estar em nossa vida é o que importa. Eles se abraçaram por muito tempo. A chuva de Portland continuando seu ritmo constante contra a janela, dissipando o medo e a dúvida, e deixando apenas a verdade entre eles. Na manhã seguinte, Timothy chamou Stara para uma conversa importante na mesa da cozinha. Querida, preciso conversar, para você sobre a mamãe estar voltando para Portland. Stara olhou para ele com olhos esperançosos, com uma torrada pela metade. Para a boca dela. Mamãe e papai te amam mais do que tudo no mundo. E mamãe quer se mudar para cá para poder te ver com muito mais frequência, o que é maravilhoso. Mas ele respirou fundo. Mamãe e papai não vão voltar a ficar juntos. O semblante de Stara se fechou. O brinde foi esquecido. Mas por quê? Se ela está aqui. Porque às vezes as pessoas que se importam umas com as outras percebem que são melhores como amigas do que como casadas. Mamãe e eu me esforcei muito quando éramos casados, mas simplesmente não éramos felizes juntos da maneira que um casal deveria ser. Sejamos. Nós nos entristecíamos mais do que nos fazíamos felizes. Mas eu quero que todos nós sejamos felizes. Para estarmos juntos, disse Stara,
com a voz trêmula e os olhos marejados. Eu sei, querida, e entendo porque você quer isso. Mas estamos juntos, apenas de uma forma diferente. Você tem a mamãe que te ama e o papai que te ama. Nós dois estamos aqui para você. Isso é. O que importa não é se moramos na mesma casa ou se somos casados. Stara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. É por causa da SRTA Moon. Não, disse Timothy firmemente, assumindo a responsabilidade. Suas mãozinhas nas dele, mamãe e eu decidimos nos divorciar muito antes de eu sequer pensar nisso. Conheci a SRTA Moon. Mas preciso lhe contar algo sobre a SRTA Moon. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu a amo, Stara. Não apenas como amiga, mas da maneira como os adultos se amam quando querem estar juntos. Para ele surpresa, a expressão de Stara suavizou-se. Como namorados. Sim, exatamente assim. Stara ficou em silêncio por mais um instante, sua mente de 6 anos. Lidando com emoções complexas. Então ela disse, eu gosto da SRTA Moon. Ela é muito simpática e você sorri bastante quando ela está por perto. Você ri mais. Timothy sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu sorrio mais quando ela está por perto. Será que ela ainda pode? Quer tomar um café conosco no sábado? Sempre, querida. Sempre. Starina sentiu lentamente, depois sentou no colo de Timothy e o abraçou. Eu ainda queria que você e a mamãe pudessem ficar juntos, disse ela sinceramente, com a voz baixinha abafada contra o peito dele, mas acho que... Se você está feliz com a SRTA Moon, tudo bem também. Obrigada pela compreensão. Menina. Quando Lumen voltou para Portland 6 semanas depois, ela e Timothy acertaram um novo acordo de custódia enquanto tomavam um café em um lugar neutro. Starl ficaria com Lumen em dias alternados. Fins de semana e uma noite da semana para o jantar. Levou algum tempo para ajustar, mas funcionou. Na primeira vez que Lumen foi buscar Stara no apartamento de Timothy, ela conheceu Moon. Depois, Stara correu animada para arrumar as malas. Com a mala de viagem em mãos, as duas mulheres ficaram paradas, um tanto sem jeito, na porta. Lumen era exatamente como Moon havia imaginado, alta, artística, com os dedos manchados de tinta e olhos expressivos. Então, você é Moon, disse Lumen. E ela era difícil decifrar sua expressão. Eu sou, disse Moon baixinho, com o coração acelerado. Quero que saiba que não estou tentando te substituir. Você é uma mãe sem estrelas. Eu jamais faria isso. Ela entendeu o que eu quis dizer. Eu sei, interrompeu Lumen. E, para surpresa de Moon, ela sorriu. Era um sorriso genuíno. Chegando aos olhos dela. Stara fala de você o tempo todo. A senhorita Moon me ensinou isso. A senhorita Moon disse isso. Eu percebo que ela te ama, e vejo que você faz Timothy feliz de maneiras que eu jamais conseguiria. Ela fez uma pausa, olhando para trás na direção de Timothy, que estava no quarto de Stara ajudando-a a arrumar as malas. Pensei que queria tentar de novo, com ele. Mas a verdade é que eu me sentia sozinha e confundia o desejo de ser uma mãe melhor significa querer ser esposa dele novamente. São duas coisas diferentes. Ela olhou para Moon. Na verdade, fico feliz que ele tenha te encontrado. Cuide deles. Ambos são muito especiais. Moon sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Obrigada. Isso significa mais do que você imagina. Cuide bem da minha menina, disse Lumen, com sua voz suave. Não só Timothy, Stara também. Eu vou. Com certeza vou. Com o tempo, Lumen e Moon desenvolveram uma relação de coparentalidade respeitosa, baseada no amor que compartilhavam por Stara. Havia momentos difíceis e adaptações, eventos escolares, feriados, mas eles lidaram com tudo isso com graça e maturidade, sempre. Colocando Stara em primeiro lugar. 8 meses depois daquele primeiro encontro na esquina, no feijão. Numa manhã de sábado, em sua mesa de sempre, Timothy se ajoelhou. Sem estrelas. Ao lado dele, ela estava vestida com seu melhor vestido e segurava uma pequena caixa de veludo, que praticamente vibrava com a sua respiração. A animação estava contida. O café havia se acalmado, com os outros clientes percebendo o que estava acontecendo. Aconteceu. Moon Walsh, disse Timothy, pegando na mão dela enquanto ela o encarava em choque. Naquele dia você pediu para compartilhar a nossa mesa. Você mudou nossas vidas completamente. Você trouxe luz, amor e risos de volta ao nosso mundo. Você me mostrou o que é real. Como é uma parceria. Você foi paciente com o Starless Adjustment. Você foi gentil com o Lumen.
Você foi tudo que eu nem sabia que precisava. Sua voz embargou de emoção. Você vai casar conosco. Você se tornará oficialmente parte da nossa família. Moon estava chorando e rindo ao mesmo tempo, com a mão cobrindo a boca. Sim. Sim. Com certeza. Sim. Star abriu a caixa e revelou um lindo anel. Simples assim. Elegante, com um pequeno diamante que captava a luz da manhã. Todo o café irrompeu em aplausos. Os mesmos clientes. Quem cantou parabéns para você 8 meses atrás, agora celebra este novo começo. Timothy colocou o anel no dedo de Moon, a beijou e Star os abraçou. O dono do bar da esquina trouxeram uma garrafa de champanhe para Timothy e Moon e chocolate quente para Star, por conta da casa. A família que estava sentada na mesa 7, alguém gritou e todos se levantaram. Suas xícaras. 6 meses depois, eles se casaram em uma manhã quente de sábado em setembro. A cerimônia aconteceu no café da esquina, na mesa de canto onde tudo começou. O dono do café havia fechado o espaço pela manhã, transformando-o com simples flores brancas e cordões de luzes. Star estava à dama de honra, vestindo o vestido verde que ela mesma escolhera, anunciou a todos que quisessem ouvir que ela sabia que eles estavam apaixonados desde sempre. Lumen veio e tirou fotos, genuinamente feliz por eles. Ela trouxe sua nova namorada, uma restauradora de arte que conhecera no museu, e elas se sentaram juntas na primeira fila. Quando chegou a hora dos votos, e Timothy falou primeiro. Lua, quando você perguntou se podia compartilhar nossa mesa, você me deu mais do que companhia para um café. Você me deu esperança. Você me ensinou que famílias não nascem do nada, elas são construídas, um momento de bondade de cada vez. Você mostrou a Star o que é resiliência. Parece que você me mostrou como o amor deveria ser. Prometo sempre. Abra espaço para você em nossa mesa. Para celebrar cada aniversário como se fosse o dia mais importante do ano e para lembrar-te todos os dias que estás exatamente onde deves estar. As mãos da Lua ela tremia enquanto segurava o dele. Timothy, eu vim a este café no pior aniversário da minha vida procurando fantasmas. Em vez disso, encontrei um futuro. Você e Starlet não. Deixe-me compartilhar da sua mesa. Vocês abriram espaço em seus corações. Vocês me ensinaram que a tristeza e a alegria podem coexistir. Isso. Estar quebrado não significa não ter valor, e a família é o que você faz dela. Eu prometo. Amo vocês dois com tudo o que tenho. Para honrar a família que me acolheu e para nunca esquecer que ao melhor as coisas na vida começam com uma pergunta simples, posso compartilhar esta mesa? Quando? Eles se beijaram, e a pequena multidão explodiu em aplausos. Starla pulava de alegria, e em algum lugar no meio da multidão, alguém. Começaram a cantar, apropriadamente, parabéns pelo seu casamento, o que fez todos rirem em meio às lágrimas. Eles cortaram um pequeno bolo de chocolate com cobertura de creme de baunilha, exatamente como uma daquela primeira festa de aniversário. Moon fechou os olhos e fez um pedido. O mesmo desejo que ela vinha acalentando há meses. Gratidão. Enquanto dançavam sua primeira dança no espaço estreito entre as mesas, Moon apoiou a cabeça no ombro de Timothy e sussurrou, obrigado por dizer sim. Obrigado por perguntar, Timothy sussurrou de volta. E Stara, observando seu pai e sua nova madrasta dançarem, inclinou-se contra Lumen e disse, mamãe, você sabia que às vezes os contos de fadas são reais? Elas simplesmente não se parecem com as dos livros. Lumen beijou o topo dela. A cabeça da filha. Você tem toda a razão, querida. Às vezes elas parecem isso. A história deles começou com uma canção de aniversário e uma fatia de bolo. Com uma jovem corajosa o suficiente para pedir o que precisava e um pai solteiro. Gentil o suficiente para dizer sim, com uma simples verdade que mudou 3 vidas para sempre. Às vezes, tudo o que é preciso é abrir espaço à mesa para alguém que precisa de um lugar. Pertencer. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se para nunca perder histórias como esta. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir hoje. Porque às vezes os menores gestos de bondade são o que fazem a diferença. Pode mudar absolutamente tudo. Obrigado por compartilhar esta tabela conosco.